O versículo, 27, nós vamos ler o versículo de número 29. Atos 27, versículo 29, diz assim: E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém? Pode tomar o teu assento, já estão sentados, né? Agora vamos estar aqui atentos à palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos esta passagem, ela é bastante conhecida. Aqui, o apóstolo Paulo está numa embarcação rumo à Itália. Com ele, tinha na embarcação 276 pessoas. Por que Paulo estava indo para a Itália? Por causa da perseguição, por causa da pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo foi julgando, e ele, por ser um cidadão romano também, Paulo então apela para César. E quando Paulo apela para César, por ele ser cidadão romano, então Paulo é direcionado a ir para a Itália. Então ali ele entra na embarcação, e essa embarcação, ela começa a seguir o seu rumo. A Itália não é como os dias de hoje, que às vezes nós vemos grandes cruzeiros que às vezes conseguem chegar numa distância como essa até em questão de dias, rápido. Mas nos dias do apóstolo Paulo, as embarcações eram mais modestas. Então, dependendo da quilometragem, dependendo do tempo, das intempéries, eles demoravam até meses para chegar no destino. Mas isso não vem ao caso. O interessante é que o apóstolo Paulo está nessa embarcação com um destino. E o destino era chegar na Itália. Eles começam esse trajeto, e a Bíblia diz que no meio desse trajeto começa a acontecer algumas questões, e eles vão buscando alternativas. A Bíblia diz que eles começam a costear a praia. Por quê? Porque por experiência sabiam que o mar estava turbulento, o mar estava difícil de navegar. E o texto diz que eles vão buscando alternativa. A alternativa chega a um lugar chamado Bom Portos, mas ali eles percebem que também não daria para deixar a embarcação presa. Então eles começam a criar uma outra alternativa. E a Bíblia diz que eles vão até para o caminho, para no seu destino chegar na Itália, eles vão para a região costeiras. Só que nesse trajeto, perto de Cirene, a Bíblia diz que se levanta aí uma tempestade muito grande, ao ponto que, segundo a narrativa de Lucas, que é o Dr. Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, eles já não conseguiam, passaram 13 dias sem ver a luz do sol. Então eles estavam numa tempestade e começaram a passar dificuldades. Por quê? A Bíblia diz que levanta um vento chamado Euroaquilão, e esse vento, ele era um vento contrário, um vento forte, e começou a chocar com a embarcação e também chocar contra as ondas do mar, ao ponto que elas levantavam com grande ímpeto contra a embarcação. Aí o líder da embarcação, aquele que direcionava, ele diz: não, vai dar certo. Aí Paulo, ele recebe uma orientação de Deus, dizendo assim: olha, é necessário que eu chegue à Itália. Então fique tranquilo, Deus, ele vai dar para nós
esta viagem para chegar no rumo final. Mas ninguém desça do barco. Então, quando eles começaram a passar por essa tempestade, eles viram que a situação não era tão fácil. E eles começaram agora, e o texto diz que eles iam para o 14º dia sem ver um raiozinho sequer de sol. Imagine, você está num lugar complicado, no meio do mar, você olhar e não ter alternativas, passando ventos, tempestades, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi ao porão, e ele foi orar a Deus, e na sua oração a Deus, Deus dá uma palavra para o apóstolo Paulo, dizendo: olha, Paulo, eu estou contigo, e fique tranquilo, não vai se perder nenhuma pessoa que estiver na embarcação, nem mesmo o navio. Fique tranquilo, oriente o povo a ficar dentro do barco, porque eu quero que você chegue à Itália, e eu tenho propósito na sua chegada à Itália. E eu quero já abrir um parênteses aqui. Assim é a vida do cristão. Ninguém está caminhando na vida espiritual à toa, sem rumo, sem direção. Você e eu estamos aqui nesta noite porque nós temos algo de Deus para fazer, nós temos algo de Deus para cumprir. E enquanto estamos nesse percurso, enquanto estamos nessa jornada, e enquanto estamos nessa carreira, nós devemos estar preparados para os levantes, para as oposições, para as lutas, para as dificuldades, para as tempestades da vida, para o mar agitado, para as circunstâncias contrárias. Nós precisamos saber que a igreja do Senhor, eu e você que somos ela, estamos caminhando para Jerusalém celestial. Mas até chegar lá, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar firme com Jesus, eu preciso estar bem com Deus. Sabe por quê? Porque no meio do meu caminho, do seu caminho, vai levantar pessoas com oposição, vai ter ventos, vai ter tempestades, vai ter lutas, vai ter problemas, vai ter situações adversas, e o cristão, ele não pode desanimar, o cristão não pode parar, o cristão não pode retroceder, porque Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Irmãos, nós somos chamados para caminhar, para prosseguir, para ir em frente. Pastor, mas e as lutas? Pastor, e as dificuldades? Pastor, e os problemas? Pastor, o vento está batendo no barco. Entra para dentro do barco, não, que é melhor estar dentro do barco, com Jesus no comando, do que fora sofrendo as adversidades da vida. Deus disse para Paulo: fique todo mundo no barco, porque se ficar no barco, não vai se perder alma nenhuma, porque eu tenho propósito, Paulo, que você chegue na Itália. Sabe qual era o propósito de Deus? Era que o Evangelho chegasse na Itália e a partir de Roma alcançasse toda a Europa. E o apóstolo Paulo foi o apregoeiro do Evangelho na região da Europa. Começa pela Itália e Roma, depois ele pensa em ir para a Espanha. O Evangelho cresce, o Evangelho desenvolve, mas Deus tinha e tem um propósito. Eu não estou na igreja à toa, irmão. Você não está na igreja à toa.
Você não está aqui para passar tempo. Se fosse para passar tempo, nós ia lá na Maringá Encantada e ficava olhando para a catedral lá e tirando foto, como muita gente está fazendo. E não estou falando que é pecado, mas eu estou lá só com o papo para cima, vendo as luzes e ficando lá até meia-noite, 1h. Isso é passar tempo. Agora a igreja, eu não entrei para passar tempo. Eu não entrei em colônia de férias. Eu não entrei para ficar vendo o que vai acontecer. Eu entrei para caminhar. Eu entrei para produzir. Deus nos chamou porque Ele tem um particular com cada um de nós. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser presbítero, nem todo mundo vai ser diácono, nem todo mundo vai ser cooperador, nem todo mundo vai ser líder dos jovens, líder das irmãs, mas o importante é que nós somos um povo de Deus. E no meio do povo de Deus nós temos um rumo, nós temos um alvo. Qual é o alvo, pastor? Olhando para Jesus e as mansões celestiais reservadas para nós. Mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar atento às intempéries da vida. Aí quando Deus dá para Paulo a revelação, Paulo diz: olha, o meu Deus, a qual eu sirvo, mandou o seu anjo e me visitou aqui na embarcação. E Deus me diz que não vai se perder nenhuma alma, mas tem que estar no barco. Quando Paulo dá essa palavra, o texto diz que eles então soltam as âncoras. E eles dizem o texto, o versículo 29: e temendo dar algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras. Qual era o papel da âncora num navio? Quando o navio estava vagando e precisava estar parado, ou como se puxasse um freio de mão, era lançado as âncoras. Por quê? Porque as âncoras, elas iam até a profundeza do mar, e quando elas encontravam o chão do mar, ali elas se agarravam nas rochas e cavucavam, e ali elas eram como se fosse freando o navio, e o navio ficava estacionado. Quando eu olho para a Bíblia e eu fazendo uma aplicação para a vida do cristão, existe momentos na nossa vida que nós precisamos lançar âncoras. Sabe por quê? Porque tem momentos que a gente precisa se agarrar em alguma coisa. E a primeira âncora que eu quero colocar na vida do cristão, nessa trajetória, é a âncora da oração. Se o cristão não lançar a âncora da oração na sua vida espiritual, ele vai vagar sem rumo. E o interessante é que quando a lança era lançada, a lança se agarrava na rocha. E quando se agarrava na rocha, ali a rocha dava para ela sustentabilidade, fazia com que ela encontrasse apoio, e ali ela ficava, porque ela era em formato de pinça, de uma pinça, né? Então ela agarrava e ficava presa. Quase igual um anzol com 3. Isso, olha aí. Quase um anzol com 3, eu não sei o nome daquele negocinho, com 3 pontinhas. E a âncora então agarrava nas pedras e só saía dali se arrancasse as pedras. Na vida do cristão, nós temos a nossa rocha, aonde eu devo lançar a minha âncora, porque a minha âncora precisa estar em Jesus, e Ele se diz como aquele que é a nossa rocha. A Bíblia diz em Deuteronômio 32 que a nossa rocha não é como a rocha deles, e Jesus faz uma associação dizendo: bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir os problemas da vida, mas aquela casa, ela vai estar fundamentada na rocha. E o texto de Jesus disse: veio uma tempestade, bateu sobre aquela
casa com grande ímpeto, mas aquela casa permaneceu fiel porque estava fundamentada na rocha. E Jesus diz também do homem insensato que edificou a sua casa no meio da areia. Aí levantou a tempestade, levantou a mesma luta que o crente tem, a mesma luta que aquele que está fundamentado na rocha tem, ou que está na areia também vai ter. E a Bíblia diz que o levante veio, mas quando veio sobre a casa, sobre a areia, ela não tinha estrutura, ela não tinha fundamento. E o Jesus conclui dizendo: e foi grande a sua queda. Sabe por quê? Porque não estava alicerçado na rocha que Aleluia. É Jesus. Nós vivemos dias, meus irmãos, e é aqui que eu vou começar a pregar. Nós vivemos dias que os crentes estão correndo da oração, e deveria ser o contrário. Os crentes têm que correr para a oração. Oração é o suspiro da alma de alguém que está pedindo socorro, porque a angústia virá, o problema mau virá, os dias difíceis virão, os problemas virão, em todos os cenários da vida do ser humano, e eu só vou vencer se eu estiver agarrado com Deus na oração. Oração é eu dizendo para Deus: Senhor, eu estou vivo, eu estou me relacionando, eu estou clamando com o Senhor, olhe para mim, ó Senhor, ajuda-me, Senhor, socorre, Senhor, estou na luta, estou na prova, mas estou aqui com a minha boca no pó dizendo: tem misericórdia de mim. Glória! Eu estou ficando preocupado, meu irmão, é porque nós não estamos orando mais. Aí nós estamos vendo uma geração de crente desnutrido. Já viu aqueles menininhos, quando vai fazer algum documentário, que você olha para ele e está barrigudo, não é? Bem barrigudinho assim. Aí você olha para as canelinhas, tudo fino, os bracinhos finos, o rosto quase esquelético, mas a barriga está cheia. Mas aquilo não quer dizer que ele comeu, aquilo não quer dizer que ele está saudável, ali quer dizer que ele está vivendo uma fase de desnutrição. O que ele tem na barriga não é alimento. E eu não vou falar para chocar aqui. O que ele tem na barriga é outra coisa. Era como se ele estivesse sendo consumido, desnutrido, e se alguém não acudir, vai morrer. Assim é o crente que não ora. Alguém pode dizer: nossa, mas até que está vestindo bem, está falando bem, mas é só barrigudo, as canelas é fina, o rosto está quase esqueleto, os braços finos, só vê a aparência da barriga, mas está precisando correr para a oração. E Deus quer que nós venhamos para a oração. A oração é a primeira âncora do cristão. Deve lançar diante da tempestade da vida. Glória a Deus. Irmão, o cristão, quando ele tem compromisso com Deus, quando vem a dificuldade para ele, ele vai primeiro orar. Ele vai buscar socorro em Deus, porque ele sabe que se o Senhor não fizer, quem irá fazer alguma coisa? O salmista no Salmo 127 ele diz: se eu não confiar no Senhor, em vão vigia as sentinelas. Não adianta eu colocar uma quarteira de soldado na frente da minha casa, se eu não tenho compromisso com Deus. O salmista está dizendo: é em vão, vai ter um monte de gente vigiando, mas não tem segurança. Assim é a vida do cristão que não ora, meu irmão. E nós somos convocados por Deus a orar ao Senhor.
E olha que o salmista diz no Salmo 50 e no versículo 15, o Salmo de Davi: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Em vez de eu ficar no Facebook contando lamúria, porque tem gente, esse aqui não ora, que quando está no problema, ele vai lá no Facebook e relata o problema no Facebook. Aquelas carinhas de choro, lagriminha para baixo, outros com a carinha para baixo, aqueles biquinhos. Irmão, vai orar. Eita glória! Vai clamar a presença de Deus. Porque quando nós vamos para a oração, nós estamos falando com a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, e é o único que pode nos ajudar. Quando eu falo de lançar a âncora da oração, é uma vida de oração. E Deus é tão bom que quando eu vou para a oração, colocando a primazia diante de Deus, Deus ouve a minha oração, aí Ele vem usar os homens. Aí quando alguém chega lá na tua casa, falando assim, eu vim aqui porque Deus me mandou aqui, é porque Deus ouviu a tua oração. E à medida que ouviu a tua oração, Ele está com o servo também em oração. Ele diz: vai visitar o pastor Samir e leva lá para ele 1 quilo de picanha, porque ele está precisando. Sabe o que é isso? É oração. É de Deus. Mas isso acontece, viu, irmão? Está pensando que não acontece? Acontece. Quantas pessoas que nós vamos visitar e a pessoa, nós chegamos na porta, a pessoa fala: graças a Deus, pastor, que o Senhor chegou aqui hoje. Tem dia, irmão, que eu saio na rua e eu não consigo visitar. Os irmãos percebem, eu não consigo visitar. Mas às vezes eu estou andando na rua, Deus fala: passa no lugar, eu vou lá passar. Quando eu chego, irmão, ai pastor, graças a Deus o Senhor veio aqui. Estava precisando de uma palavra do Senhor. Eu tenho experiência disso. E às vezes eu não programei nada com ninguém, mas Deus fala: passa na fulana. Às vezes eu passo na casa de alguém, vou dar uma paradinha, ver se tem alguém, dou uma olhadinha lá. Aí Deus diz: graças a Deus, pastor, que o Senhor está aqui. Olha, é assim, sabe? Então vamos orar. Porque Deus é aquele que ouve oração. Oração, meu irmão. O cristão precisa lançar essa âncora, principalmente nos momentos de adversidade. Nós estamos falando na escola dominical sobre avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento não é falar em língua estranha não, irmão. Avivamento não é ficar profetizando no Facebook. Avivamento não é isso. Isso aí pode ser tudo, qualquer coisa, mas não é avivamento. Avivamento, a palavra em si, na etimologia, quer dizer voltar a ter vida, ou reavivar. Avivamento, Deus está dizendo: a igreja precisa de avivamento, porque um dia estava vivo, mas está morrendo. E o cristão, ele precisa ter a perspicácia de saber como que está a sua vida espiritual. E como é que eu sei, pastor? Quando eu vou para a oração. Porque se eu não vou orar, tome cuidado. Nós precisamos nos aprofundar na oração. Não estou dizendo para você entrar no monte e ficar lá 30 dias moitado. Oração é continuidade. Oração é vida de oração. Está lá no carro, glória a Deus, está fazendo orando. Está na cozinha, está orando. Está debaixo do caminhão, nada, está orando. Está lá sentado no computador, está orando. Oração contínua. E o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Eu já saí de manhã: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me guarda, Senhor, me sustenta, Senhor, abre as portas, abre os caminhos, abre a janela, Senhor, me guarda. Oração em continuidade. E o crente precisa de ter oração. Oração é o meio de chegarmos ao trono da graça e alcançarmos a vitória tão desejada. Aleluia. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos, porque a Bíblia diz
que nós devemos orar uns pelos outros. Mas eu tenho que orar, irmão. Algum dia que você, está na Bíblia, você tem que me ajudar em oração. Então ora. E eu fico lá, com o braço cruzado. Oração é movimento. Oração é ação. Nós oramos aqui uns pelos outros. Mas a minha vida espiritual, quem deve orar por ela sou eu. Eu posso orar por todo mundo e abençoo todo mundo na minha oração. Só que a minha vida é eu e Deus. Eu que não tomo conta para ver. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ó Jesus, me livra aí. Senhor, me dá força. Senhor, purifica o meu andar, o meu falar, o meu ver, o meu ouvir. Senhor, me ajuda. Oração, eu preciso lançar. Eu preciso me encontrar com Deus através da minha oração com Ele. Quem é que gosta de conversar aqui? Mas ninguém gosta. Oração é conversa com Deus. Oração é você tirar um momento, pode ser 10 minutos, mas você vai chegar e falar: Senhor, pastor, mas eu vou para oração, Deus não fala, eu não escuto nada. Quem é que falou que Deus não fala? O salmista no Salmo 115 ele diz: o nosso Deus não é como o deles. Porque o deles, ele tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Precisa de andor para ser conduzido. O nosso Deus não é como o deles. Quando eu vou para a oração, Deus fala assim. Como é que Deus fala, pastor? Deus fala no coração, Deus fala através da palavra, Deus fala através do louvor, Deus fala através da natureza, Deus fala através do céu. Pensa num Deus comunicativo, é o nosso. Um dia, eu estava deitado no meu quarto de barriga para baixo. Tem hora que eu oro assim, tá? Eu oro assim, barriga para baixo. Aí eu estava de barriga para baixo. Aí quando eu estava olhando para o chão, eu vi que tinha um negocinho no chão e uma formiguinha veio. E a formiguinha chegou naquele docinho, não sei o que era aquilo, e ela ficou ali, rodando em volta daquele docinho. Daqui a pouco eu vi que ela saiu. Aí demorou um pouquinho e eu lá com a barriga para baixo. Quando eu abri o olho, ela vinha vindo com um monte de formiguinha, uma carreira. Aí todas elas uniram em volta daquele docinho, ficaram aquela montoeira, porque elas fazem assim, aquele montoeiro de formiga. Daqui a pouco eu vi que elas levantaram aquele negocinho e levaram para a toquinha delas. Aí Deus falou comigo, irmão. Deus fala usando formiga. Aleluia. Quem está em sintonia com Deus, Deus fala, irmão. Quantas vezes eu estou lavando louça, Deus fala comigo, porque eu gosto de lavar louça. Deus fala comigo lavando louça. É verdade, ele pode falar que é verdade. Eu lavo louça, gosto de lavar louça. E Deus fala, irmão, e Deus se relaciona. Já pensou os livramentos que Deus te deu? Estava conversando esse dia em casa com a irmã, que ela estava contando um livramento do marido, que estava no celular, conversando na frente do carro, só virou do lado, quando ele vira do lado, veio uma chapa de ferro, vai direto onde ele estava, rachou até o capô do carro. Livramento. Aleluia! É Deus que ouve a oração. É Deus que cuida do seu povo. Glória a Deus. Quem vai para a oração pode ficar atento que Deus, se quiser, Ele vai começar a usar jumento de novo, porque Ele usa para falar com o Senhor. Glória a Deus. O nosso Deus fala, mas eu preciso buscar um relacionamento com Ele através da oração. A segunda âncora que eu devo lançar nos momentos de ficar, lembre-se, você está dentro do navio, pula dentro, irmão, do navio, porque vai chegar lá quem estiver dentro. Lançou a âncora da oração.
a segunda âncora que o crente deve lançar é a âncora da palavra de Deus. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar no navio. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, se apoiou na palavra de Deus para vencer o pecador, o tentador. Ora, se Jesus foi usar a Bíblia, irmão, se Jesus buscou a Bíblia para vencer o diabo lá no deserto, imagine um comedor de arroz e feijão que nem eu e você, se não tiver a Bíblia ao nosso lado. A palavra de Deus, ela precisa estar no meu coração. Eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. A palavra de Deus é segurança e firmeza para o cristão. E quem não gostar da palavra de Deus, se subir no céu, se prepare, que é o salmista, no Salmo 119, e no verso 89, ele diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então comece a gostar da Bíblia aqui, porque lá no céu também vai ter palavra de Deus para toda a eternidade. O cristão precisa alimentar-se da palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, eu disse aqui na escola dominical hoje, a palavra de Deus é bússola para alguém que está perdido. A palavra de Deus é remédio para quem está doente. A palavra de Deus é luz para quem está em densas trevas. A palavra de Deus é um mapa para o viajador ou para o viajante. A palavra de Deus é pão para aquele que está faminto. Aleluia. A palavra de Deus é água para aquele que tem sede. Aleluia! A palavra de Deus é porta para aquele que está entrancafiado. A palavra de Deus é aquilo que dá norte à nossa vida, irmão. O cristão precisa amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Apocalipse, João escreve assim: bem-aventurados são aqueles, muito mais do que felizes são aqueles que ouvem. E ele continua: aqueles que guardam as palavras desta profecia. O cristão, irmão, sem palavra, é um cristão que está vivendo um momento de escassez na sua vida. O cristão, ele precisa ter o teu tempo com Deus. Pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia? Tem dia que eu estou na frente do computador e eu não posso ler, eu coloco o áudio da voz do Cid Moreira. Quando você pode ler, tira 10, 15 minutos, vai ler a Bíblia, meu irmão. Eu te aconselho a ler, porque através da leitura da Bíblia, Deus fala com você. Quantas vezes lendo a Bíblia, Deus fala conosco? Nós precisamos ter a prática da leitura da palavra de Deus. Isso aqui, ó, um dia vai jogar contra nós. Sabe por quê? Porque vai ter gente que vai querer justificar que não tinha tempo para ler a Bíblia. Aí Jesus vai lá: e o celular? Que você amanhecia. Quantos que nem dormem, fica a noite inteira no celular e não conseguem tirar 5 minutos de oração antes de dormir, ou tirar 1 minuto para ler a palavra de Deus? Eu trago uma palavra pastoral. Nós precisamos amar a palavra de Deus, porque o crente que ama a palavra de Deus,
É algo que jorra dentro dele coisas para a vida eterna. O crente que ama a palavra de Deus e está em oração, ele não anda pela vista deste mundo, meu irmão. A Bíblia se cumpre em nós. Tem gente que está preocupado com as coisas desta vida. Alguém um dia me falou assim: olha, eu vim pregar para o senhor, sabendo que o senhor era pastor, eu vim pregar para o senhor sobre o lugar do senhor aqui na terra. Sabe aqueles testemunhos? É ele mesmo. Então eu preciso saber, o senhor precisa saber que tem uma terra preparada para o senhor. Eu falei: se você está preocupado com a terra, porque você não está lendo a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia, ele não se preocupa com a terra, ele se preocupa com o céu. Aleluia. Porque o que Deus preparou para nós é um novo céu, nova terra. Aqui não, é lá na eternidade. Glória a Deus. Quem é nascido de Deus, o apóstolo Paulo diz que ele começa a discernir espiritualmente, irmão. Tem coisas que não precisa o pastor falar: é pecado, pastor? Não, o que já faz a leitura automática. Isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve para minha família, isso aqui não serve para minha casa, isso aqui não serve para o meu filho, isso aqui não serve para minha filha. Depois não venha chorar mais tarde. Tem coisas que Deus nos dá inteligência à luz da palavra de Deus. Porque se tem um livro que fala com todos nós, é a palavra de Deus. Se a criança for lá, Deus fala com a criança. Se o jovem for, Deus fala com o jovem. Se o adolescente for, Deus fala com o adolescente. Se for o obreiro, Deus fala com o obreiro. Se for a irmã no circulação, Deus fala para a irmã. Deus fala para o varão. Deus fala com todos na sua palavra. No Salmo de número 50, o salmista está convocando todos os seres para ter um encontro com Deus. Deus, irmãos, Ele rege todo o universo. O cristão precisa estar alinhado com Deus através da palavra do Senhor. E hoje, não é por falta de Bíblia, porque tem Bíblia do pescador, Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia do varão, Bíblia pentecostal, Bíblia do pregador pentecostal, Bíblia shed, Bíblia plenitude, Bíblia pentecostal, Bíblia do jovem, Bíblia do varoa, Bíblia do sei das quantas. Não é falta de Bíblia. Nós precisamos é ter a vontade de ler a Bíblia. Aí lá vai um navio, a Bíblia diz que ele lança as âncoras. A terceira âncora que o cristão precisa ter, já vou estar caminhando para o final, é a âncora da esperança. Você sabia, irmão, que o crente sem esperança é um crente fracassado? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a prova das coisas que eu espero. Então o crente, ele precisa ter esperança. Se eu falo de arrebatamento, é porque eu tenho esperança de o arrebatamento da igreja acontecer. A esperança, está escrito, o navio precisa da âncora para segurar na tempestade. Geralmente a âncora se apoia em algo firme que está além da nossa vista. Paulo tinha a sua esperança depositada em Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus, irmãos, é a nossa esperança. Os dias estão aí, difíceis, maus, trabalhosos, e vai ficar de mal a pior. Mas a esperança da igreja ainda continua chamando Jesus Cristo, nosso Salvador. E o crente, ele precisa olhar nessa perspectiva e colocar sua esperança em Deus, em Jesus.
na sua palavra, porque Jesus é a nossa esperança. Pastor, o que vai acontecer no Brasil? Não sei. Mas a nossa esperança ainda é Jesus. Deus. O salmista no Salmo 21, no 121, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A esperança do salmista estava além dos montes, porque para um judeu, o monte simbolizava algo que era inabalável. Era como se ele olhasse e falasse assim: se eu olho aquele monte, eu preciso ser igual aquele monte. Trazia para ele fortaleza, segurança. Mas ele olha para o monte e fala: a minha esperança está além dos montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Alguém que estava acima dos montes, que é o nosso Senhor. O salmista no Salmo 125, ele fala assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O cristão que tem esperança em Deus, ele continua com a sua fé inabalável no Senhor. Pastor, e se fechar a igreja? Deus vai dar providência. Pastor, e se acontecer leis? Deus vai trabalhar na história. Eu preciso crer em Deus. No Deus que aonde Faraó estava chorando o seu filho na praga do primogênito, mas na terra de Gósen o povo estava dando glória a Deus. Esse é o Deus da minha esperança. Alguém perguntou para mim assim: pastor, o que vai ser? Eu falei: não importa para mim, porque o Deus que cuidou de Israel na terra de Gósen, um pedacinho de terra, e ali tinha 3 milhões de pessoas, enquanto o Egito chorava, tinha mosca, tinha rã, tinha um monte de pragas, lá em Gósen o povo estava desfrutando da paz de Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus! Você imaginou isso já, irmão? Você já imaginou o que o nosso Deus é capaz de fazer? No Egito, o povo chorando, o rio do Nilo, a água do rio Nilo, vermelho e sangue, não tinha água potável para beber, mas o povo de Deus em Gósen bebia e até se regalava de tanto beber água, porque Deus é quem cuidava deles. Então eu preciso ter a esperança em Deus. Para terminar, o cristão precisa lançar no meio das adversidades a âncora da fé. Foi dito aqui hoje, existe 3 tipos de fé pelo menos. A fé natural, que todos nós nascemos. Existe a fé salvífica, que é produzido pela palavra de Deus. Mas está na Bíblia isso? Está na Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz: porque... Romanos 10, 17. Vamos ler aqui, que a memória depois dos 30 é assim mesmo. Romanos 10, 17. Está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O segundo tipo de fé é quando eu ouço a palavra de Deus e aplico, eu gero em mim, através da palavra, uma fé para a salvação. É eu crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. É eu crer pela fé que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. É eu crer pela fé que vou passar a eternidade com Deus. Isso é a fé que é gerada pela palavra de Deus. E existe um outro tipo de fé, que é dom. E isso também o Espírito Santo dá para cada um, conforme Ele quer. Não é todo mundo que tem o dom da fé, mas o Espírito Santo também dá para quem Ele quiser. Então eu preciso nesses momentos colocar a minha fé em ação. Pastor, lá em casa o negócio está feio, hein, pastor? Então coloque a tua fé em ação nesta noite.
Comece a profetizar a palavra de Deus na sua casa, no seu lar. Mas o inimigo está dizendo que vai acabar com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Profetiza a palavra de Deus no seu lar pela fé. Em vez de olhar e dizer, isso aí é um Zé Ninguém, um Zé Droguinha, um que não vai dar nada, olha e fala assim, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Pela fé eu vejo Deus trabalhando na tua vida. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero que através do poder de Deus vai acontecer. Olha para o teu filho e diz, você vai ser pregador, você vai ser pastor, você vai ser obreiro, você vai ser mulher de Deus, você vai ser homem de Deus. Pastor, mas está complicado. Mas olhe pela fé, profetize pela palavra de Deus. O seu lar é uma bênção, a sua família é uma bênção, o teu esposo é uma bênção, a tua esposa é uma bênção, a tua igreja é uma bênção. Use a tua fé, meu irmão. O inimigo tem levado muita gente para